Fala, minha gente, chegamos. Boa tarde. Boa tarde Como para vai você, a sua companhia nos agrada e vamos juntos aqui com esse trio. Fantástico. Que adjetivo eu dou? Fantástico. Fantástico. Eu gosto de todos eles. É o fantástico, o mais bonito da tarde. Excelente. Trio mais animado, mais feliz. E é tudo. Mais querido. É o mais qualquer coisa das 2h30 às 4. Você pode acrescentar essa lista aí, né? Maluquinhos. Não. Engraçadinhos, Também não. tiozinhos. Aí eu fale por você. Tá na cara. Eu acho que Tá na cara. Não na adianta cara, disfarçar. tá na cara. Se der close, quando dá close dá pra ver que é tiozão. A barbinha branca, Claro, né? os dois. Entrega. Muitas Aham. felicidades, muitos anos de Muitos vida. anos de vida. Deus realizou os dois pedidos. É verdade, Felicidade e é os anos verdade. de vida. Felicidade um dia ou outro, mas os anos de vida sempre. E até falando nessa felicidade, não sei se vocês faziam muito disso quando eram pequenos também, subir em árvores, brincar no barro, na terra. Querido, eu lembro. eu tenho um lugar de fala. É verdade, Cresci você mora. nesse ambiente, É verdade, eu moro mora nesse nesse ambiente. Eu vivo nesse ambiente. O que você quer me ensinar? Não, eu lembro nada. Eu lembro, sabe do quê? Eu quero te ensinar uma coisa. Muita coisa eu não sei, de Vocês verdade. Fazer de verdade. rapel na jabuticabeira, uma bem autona, eu fazia cadeirinha, aprendi nos bravadores com a corda. Aham. E aos domingos ou de tarde, quando não estava na escola, ficava fazendo rapel. Dava o quê? Uns 5 metros de altura, mais ou menos, de onde eu fazia, e ficava brincando ali. Coisinha para escapar, aquele com tudo no chão, né? Eu não era bem um rapel, mas eu lembro de ter descido de uma árvore assim, arranhando a barriga. Eu ainda tenho uma cicatriz aqui na barriga. Era assim, eu acordava Eu e já fazia ia com direto corda, procurar. pelo menos, né? Eu era assim, subindo, me agarrando. Só tem sobrevivente aqui. Ó. Não, mas você queria dizer que a natureza é legal? Que vocês estão dando um péssimo exemplo. Não, Para aqueles pais mais não. protetores, né? Mas falou, pronto, agora que eu vou trancar no quarto. O pior está por vir. É se nós contarmos que o contato à natureza faz bem para a mente. Aí você vai nos avaliar. Eu tô achando que eu preciso rever esse contato com a natureza. Vamos falar em andar na grama, né? Brincar na terra, no chão, sentadinho. Mas Foi bom pra você? foi legal. Imagine se não Pensa. tivesse sido. Foi bom pra mim? Foi bom pra você? Você é menino Comer da a rua. terra. Não. Você é urbano. Não, é que as histórias que eu vivi eu não posso contar. Afinal, ainda tem o rapel aí, testemunho. Mas no intervalo eu conto. Aí, olha, nossa equipe hoje visitou uma escola onde as crianças têm contato com a natureza. Nós vamos ouvir especialistas sobre como esse contato com a natureza faz bem em todos os sentidos, como impacta no comportamento. A Cristiane Júlia, que é psicóloga, neuropsicóloga, está aqui com a gente no programa de hoje para a gente tratar desse assunto mais profundamente. Verdade. Muito, muito legal. Temos muito que aprender e muito que conter hoje aqui nesse programa. Aprender o que fazer e o que não fazer também. É verdade. Algumas coisinhas do que não fazer a gente pode falar, né? Temos a sua interação, temos participação sempre. Sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora o seu Entre Família. Simbora, que seu Entre Família vai seguindo por aqui na sua tarde. Bom demais ter você acompanhando a gente aí. E não só acompanhando, mas podendo interagir também. Assunto bom demais a gente conversando hoje por aqui sobre envolver mais as crianças aí com atividades em meio à natureza. Você cresceu nesse ambiente? Que tal compartilhar com os filhos aí também, né, Darleide? E o que as crianças aprendem por lá nos dias de hoje, com tanta tecnologia, tanto digital ao alcance das crianças, mudança de comportamento. Que tal a gente repensar em voltar as crianças ao contato com isso que é tão gostoso de se viver na natureza? Sejam todos muito bem-vindos para o seu Entre Família sempre. Eu tive experiências como professor que elas eram assustadoras para mim, porque quando já vi crianças, por exemplo, que não faziam ideia de que um leite vinha de uma vaca, de que mamão não é um produto industrializado e coisas desse tipo, que tinha que explicar, isso aqui dá numa árvore. Nunca vi um leite na vida, todo leite que já tomou na vida era de caixinha, e coisas desse tipo. E o desenho da vaca ali na frente da caixinha, imaginava que era só a marca. a marca. Que a vaca bebe também. Amores, a pergunta do dia é: como você acha que o contato com a natureza pode melhorar o comportamento das crianças? Contando a sua experiência também vale muito, tá? Como é que você percebeu
no contato com a natureza, a mudança de comportamento, de sentimentos, de emoções, o tempo de qualidade com os seus filhos. Conta pra gente lá no nosso WhatsApp 983 1502 49. E nós não dissemos inicialmente que hoje nós temos mais info com Josemar Amai e ela já está por aqui. Ah, estou mesmo. Gente, boa tarde a você aí de casa, boa tarde a vocês também, viu? Pastor, você falando agora, eu lembrei de uma situação quando era pequena. Eu fiquei imaginando de tudo que você lembrou, porque de todos nós, o mais chicubento aqui é você. É verdade. Dirigindo trator. É isso aí, mais contato com a natureza é impossível. Mas eu lembro que meus pais se mudaram quando eu tinha 9 anos para Joinville. E aí eu lembro que eu estava na escola, as crianças ficaram indignadas. Como assim? Você nunca tomou leite de caixinha? Miojo? Você nunca comeu? Eu não, eu cheguei em casa, mãe, eu nunca comi miojo. Eu tava, né? Como assim? Que absurdo. Aí depois, na fase adulta, eu entendi que ótimo. Na verdade, quem estava certa era minha mãe. Em não me dar miojo, nem leite de caixinha. Mas no final, gente, agora eu reconheço que eu estava arrasando. Mas na época, assim, por que eu sou a única pessoa que não come miojo? Que absurdo. Você se sentiu alienada quando era ao contrário. Exatamente, exatamente. Hoje, ainda bem, agradeço, né? Mas bora lá, gente. Hoje, no nosso Momento Mais Info, vou falar de uma pesquisa que mostrou que a obesidade infantil está presente e afeta mais de 3 milhões de crianças brasileiras. Também de um estudo que apontou que crianças e adolescentes que praticam atividade física têm menos chances daí de desenvolver depressão, ansiedade e dependência química. Mas tudo isso, os detalhes, eu te conto somente depois da vinheta. Já começo mais info com um assunto importante que afeta adultos, crianças e toda a família, que é a obesidade. Você sabia que ela é considerada uma doença crônica? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 650 milhões de pessoas no mundo sofrem com essa condição. E aqui no Brasil, os dados também são preocupantes. O Ministério da Saúde aponta que mais de 3 milhões de crianças com menos de 10 anos estão acima do peso ideal. Lembrando que a obesidade oferece riscos sérios para todas as idades. Entre os problemas que ela pode causar está hipertensão, diabetes, dificuldades respiratórias, problemas para se locomover e até uma vida adulta com menos qualidade de vida. Mas olha, nem tudo está perdido, especialmente na infância. Ainda dá tempo de virar esse jogo com uma alimentação mais equilibrada, cheia de frutas, legumes, verduras e proteínas. E claro, com atividade física. E falando, gente, em atividade física, esse é o gancho para a próxima notícia. Olha só, você sabia que os benefícios da atividade física vão muito além da saúde do corpo? Um estudo feito na Suécia acompanhou a rotina de mais de 17 mil crianças e adolescentes, dos 5 aos 18 anos, e descobriu que aqueles que praticavam esportes tinham menos chance de desenvolver depressão, ansiedade e até dependência química. Isso mesmo, o estudo mostra que se movimentar ajuda a prevenir várias condições de saúde mental e mais, reduz a inflamação no corpo, aumenta a resiliência ao estresse e melhora a autoestima. Tudo isso pode influenciar diretamente nos sintomas de doenças mentais. Ou seja, atividade física é mais do que saúde física, é saúde emocional e mental também. Então aqui vai um recado direto para você que é pai e mãe. Incentive o seu filho a praticar uma atividade física e, se puder, faça junto com ele. Que tal aproveitar esse tempo para se conectar mais, se divertir e ainda cuidar da saúde da família? Claro, sozinho é complicado, mas quando tá todo mundo junto ali, tem um companheiro, uma amiga ou algum parente, alguém da família, faz toda a diferença, né, a prática do exercício. Dá para fazer uma caminhada e colocar o assunto em dia ainda por cima, não é? Mas, gente, para fechar esse nosso momento, eu não posso deixar de falar deles, os remédios naturais. E não estou falando de chás ou cápsulas milagrosas, viu? Estou falando daqueles hábitos simples, acessíveis e que fazem bem enorme para o corpo e para a mente. Vou te mostrar quais são aqui na tela, tá bom?
Vamos lá, gente, aparecendo então 8 remédios naturais. Alimentação saudável. Minha mãe sempre fala assim, minha filha, o prato bem colorido é ótimo. Então, quanto mais colorido, melhor. Água, gente, fundamental, não dá para deixar. Ar puro, procure um lugar que você consiga ter um ar puro. Luz solar, também equilibrar, né? Não vai exagerar, ficar em horários que não é recomendado. Exercício físico, olha, aparecendo novamente, conversamos sobre isso. Olha a importância. Descanso, fundamental, dormir bem, ter um momento de descanso. Temperança, equilíbrio na vida é ótimo. E claro, confiança em Deus. Então fica aqui a dica, antes de correr para a farmácia, dá uma olhada na sua rotina. Que tal aproveitar para fazer uma mudança pequena, mas poderosa aí na sua casa? Saúde não é só a ausência de doença, é também presença de cuidados e bons hábitos. E como isso faz diferença, não é mesmo? A vida fica menor, em todos os sentidos. Você entrega menos, você absorve menos, você vive menos, você vive de maneira reduzida, perto da amplitude que se poderia viver quando a gente abre mão do que é natural. É uma vida que fica empobrecida, em todos os sentidos. Eu acho importante que a gente pense nisso, inclusive quando a gente fala do tema do programa. Uma criança, ela não se torna melhor quando ela tem contato com a natureza. Porque ela é feita para ter contato com a natureza. Ela se torna o que ela deve ser. É que a gente está tão aquém do que deve ser que qualquer coisa perto do natural parece uma tremenda melhora. Né? Nós somos produtos de indústrias. Hoje pela manhã eu conversava com algumas pessoas sobre como nós estamos sujeitos às intenções de uma indústria que só quer ganhar dinheiro. De repente, um alimento milagroso, um remédio milagroso para atender à expectativa de uma indústria, de uma empresa, de um conglomerado. E nós vamos ficando cada vez mais reféns de grupos, de pessoas, de interesses econômicos, financeiros, e nós estamos vendendo a nossa saúde. Quando precisamos fazer campanha, insistir de dizer para as pessoas, vamos voltar ao natural, vamos voltar ao que é simples, vamos voltar a uma prática de vida o mais saudável possível, quase que como querendo convencer a todo custo. Mas isso significa uma desinteligência nossa, desinteligência. Acho que o efeito mais nefasto de uma sociedade de consumo, do hiperconsumo, é quando você deixa de ser um consumidor apenas e passa a ser um item de consumo. A gente se vende, né? Você é consumido, a gente se vende em prateleiras. Nós estamos nos vendendo, nos tornamos. Você S.A. é algo para se pensar. Quando você se torna algo a ser vendido. E a gente está se vendendo o tempo todo. O tempo todo. Sem perceber, né? Redes sociais estão aí para isso, para mostrar claramente, né? Prateleira de gente. Isso aí. Muito obrigada, viu, Josemara Mai? Eu que agradeço, gente. Um beijão para vocês aí de casa, um beijão para vocês também. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Muito obrigada por isso. Bom, nós estamos falando hoje sobre o comportamento das crianças, o aprendizado das crianças, quando a gente permite que elas saiam dos apartamentos, porque muitos dos nossos filhos, talvez nós moramos aqui mais no interior, mas quem mora em cidades grandes, quem não tem uma facilidade maior de frequentar parques, lugares em meio à natureza, a gente precisa se dar conta de como nossos filhos são criados dentro de caixinhas de concreto. Verdade. Elas estão o tempo inteiro em contato com o concreto, em casa, na escola, nos ambientes, nas festas, onde elas se divertem, e por conta de segurança, distanciamento mesmo, físico. E o que dizer de um planejamento? A gente precisa se planejar de alguma forma, de incluir, quem sabe, na agenda, pôr as crianças para pôr os pés numa grama da vida, para se sujar. Mas e a roupa? Então, para que tem sabão e água, né, minha gente? Eu vou ali conversar com a Júlia, Cristiane Júlia, que é neuropsicóloga, está vindo lá da FAD Minas, para a gente conversar um pouco mais sobre o que acontece por ali, por acolá, na vida das pessoas, com seus filhos, envolvidos ou não com a natureza. Tudo bem com você? Bem-vinda. Obrigada, Bem-vinda. Conta pra gente, vou servir aqui para você um chazinho, enquanto você conta pra gente qual é a importância, qual o significado de que as crianças sejam levadas quase que intencionalmente ou
intencionalmente sim, já que a vida talvez não propicie que seja tão simples como foi no meu tempo, por exemplo. Não sei o seu, se você é uma menina de prédio. Eu fui uma menina de prédio. É? Na verdade, fui uma menina de casa. Mas a gente vai aprendendo, né, a rever alguns conceitos e a fazer algumas coisas diferentes. Então, para começar, assim, essa conversa, eu estava observando vocês ali, batendo um papo sobre isso e pensando aqui que o melhor jeito de começar é falando da nossa cosmovisão. Perfeito. Nós fomos criados intencionalmente, nós temos um pai, um criador. E quando ele fez o homem e a mulher, ele colocou o homem e a mulher num lugar especial. Ele não criou uma caixinha de concreto, como você disse. Ele criou um jardim. Esse jardim era dinâmico, tinha movimento, tinha um gatinho lambendo o outro, tinha uma ovelhinha bebendo água, tinha flores nascendo, desabrochando. Eles viam aquilo acontecer. Eles estavam colocados num jardim que tinha vida, luz, cor, sabor. Tudo influenciava os sentidos deles. Aquele lugar era o ideal para proporcionar um desenvolvimento mental, físico, espiritual e social ideal para aquele ser humano que Deus havia acabado de criar. Então, esta evolução, né, que a gente chama de evolução agora para dentro das caixinhas de concreto, não é algo que Deus criou para nós. O que Ele criou para nós foi um ambiente natural onde a gente poderia se desenvolver de forma harmônica e completa. Esse era o ideal. Como que então a gente precisa lidar, aprender, quem sabe provocando mudanças? Como que a gente vai praticar essa vida, apesar de sermos obrigados a morarmos em caixinhas de concreto? Claro que a gente vai estar remediando, né, Darley? Vai ser remediar. E eu costumo dizer que é escolhendo o mal menor. Então, se a gente não tem como, nós vivemos aqui no interior, né? Eu também vivo no interior, as minhas filhas vivem na natureza. Então, se a família tem oportunidade de fazer essa transição, após a pandemia, muitos trabalhos se tornaram online, né? Teve essa mudança. Então, muitas famílias podem levar o trabalho para onde estão morando, podem fazer essa mudança, mas é uma mudança de coragem. Então, se a família não pode fazer essa mudança, pode fazer então uma adaptação. Então, a gente tem as jardineirinhas em casa, né, para plantar cheiro verde, que cresce mais rápido, mas precisa ter uma intenção. Essa atitude precisa ser intencional. Levar as crianças para um parque da cidade, para andar de bicicleta, de repente fazer um mosaico de insetos, né? Recolher as cigarras que ficou só a capinha ali. E é muito interessante vocês falarem sobre as crianças não sabem mais de onde vêm as coisas, né? O Dr. Márcio Bontempo escreveu um livro que se chama Alimentação para um Novo Mundo. E ele vai dizer que muitas pessoas consomem determinados alimentos porque não sabem de onde eles vêm. Não conhece o processo de fabricação, não faz ideia de como aquilo chegou no prato. Então, muitas pessoas, e não só crianças hoje, né, não sabem exatamente o processo que as coisas foram produzidas, não sabem de onde vem, não sabem explicar o porquê daquilo. E aí elas precisam ser levadas para isso, esse contato com a natureza agora, ele precisa ser intencional. Então, é levar para ter o contato. É verdade. Até no condomínio que a gente morava antes, que tinha uma rua, né? A criançada brincava muito ali e tal. Não tinha muita área verde, mas as crianças gostavam de brincar na rua. Nesse condomínio que a gente mora agora, que são prédios, tem um espaço verde bem gostoso ali para poder brincar, ficar no gramado. Só que as crianças não descem para brincar. Às vezes Samuel fala, filho, brinca lá embaixo, chama as crianças para brincar. Pai, mas ninguém quer descer para brincar, eles querem ficar mais... que já cresceram naquele ambiente, nas caixinhas, né? Como a gente comentou aqui. Mas programas como esse que a gente está fazendo aqui, falando, incentivando você, pai, mãe, que mora em apartamentos ou mesmo que mora em zona rural, entender a necessidade das crianças, nós como um todo, né? Mas as crianças em especial, de terem um espaço verde ali para elas sentirem a natureza. E deixa eu falar que a Novo Tempo tem o projeto Anjinhos da Esperança, onde a Aninha, né, quem já acompanha os materiais de desenho, tem lá no YouTube os desenhos da Aninha, tem a revistinha da Aninha também, e sempre ela traz incentivos para que as crianças desenvolvam mais as suas
os seus movimentos, as coordenações motoras, o contato com a natureza. E se você, pai e mãe, não fez ainda a inscrição dos seus filhos no projeto Anjinhos da Esperança para receber as revistinhas também, trazendo todo esse conhecimento da importância dos 8 remédios naturais, como a Josemara trouxe aqui, ar puro, luz solar, a água, o contato com a natureza. Na revista Anjinhos da Esperança, a Aninha fala sobre assuntos como esse e vai incentivando as crianças a quererem ter mais esse contato com a natureza, com todo o belo que Deus criou. Então, se você ainda não cadastrou as crianças aí da sua casa para se tornarem Anjinhos da Esperança, fazendo as doações para que essa mensagem chegue a outras crianças e também automaticamente elas receberem essa revistinha, faça agora mesmo esse cadastro, entrando em contato com a gente através do telefone 0, o código da operadora 12 21 27 30 30. Aparece aí na sua tela, 0, o código da operadora 12 21 27 30 30. Quer conhecer mais sobre esse projeto Anjinhos da Esperança? Confere com a gente nesse VT. Amigos, hoje eu tenho algo muito especial para falar com vocês. Vocês sabiam que crianças podem fazer parte da missão da Novo Tempo? Eu estou falando do projeto Anjinhos da Esperança. Através das suas doações, o Evangelho continua sendo pregado utilizando os meios de comunicação. E assim, todos podem ser missionários, fazendo a diferença na vida dos amigos desde cedo. Com uma doação mensal a partir de R$10, você cadastra uma criança e então ela se torna um Anjinho da Esperança. Faça o cadastro agora mesmo entrando em contato pelo nosso WhatsApp 12 981 76 6630 ou ligue para 0 operadora 12 21 27 30 30. Para semear a esperança é preciso amor, missão e criança. Ensinar uma criança a ser um doador é ensiná-lo a viver num mundo futuro. E é exatamente para isso que a gente educa. E isso é muito, muito importante. Mais do que a doação que ela vai fazer, você cria nela um espírito altruísta, uma mentalidade em que o outro está presente. Isso é um recurso extraordinário e indispensável. Lembrando, você pode falar com a gente e ter mais informações. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. E aí, você cresceu pisando ali na terra, na grama, subindo em árvores, aproveitando o máximo a natureza? Coisa boa, né? Mas quem sabe você cresceu nesse meio, mas viu também casas sendo construídas onde tinha árvores, prédios, estradas, rua, pavimentação, né? O progresso chegando, invadindo tudo, e aí foi ficando de lado, e as crianças hoje não crescendo mais nesse meio, puxa vida. Mas tem parques ainda, tem muitas regiões onde você pode aproveitar e levar as crianças aí da sua casa também. Estamos falando sobre isso aqui no nosso Entre Família de hoje, né, pastor? Exatamente, a pergunta é, você já notou alguma diferença quando os seus filhos, as crianças que estão em contato com você, tiveram esse relacionamento com a natureza? Você consegue compartilhar com a gente? Manda pra gente aí a sua interação. E se você mora num lugar onde tem isso acontecendo e tiver uma fotinha, manda também, que o Abinal fica muito, muito feliz. A gente foi visitar uma escola diferente, dessas que se propõem a isso e dão essa experiência para os seus alunos. E essa visita produziu um VT que você vai assistir com a gente agora. Longe das buzinas, dos carros, dos aviões. Hoje a gente veio gravar essa reportagem num lugar diferente. Nós estamos no Colégio Adventista de Embu das Artes, que tem um lugarzinho muito especial aqui. Sabe por quê? Já ouviu falar em um colégio que tem uma fazendinha de animais? Pois bem, é o que a gente veio mostrar aqui. E como vocês podem ver, cada bichinho tem o seu lugarzinho. Então aqui nós temos a casinha do carneiro, ali a casa do coelho. E as crianças se divertem muito nesse momento, nessa interação com os animais.
Olha só, gente, temos um pônei, né? Onde as crianças fazem o quê? O passeio no pônei. Você gosta de brincar no pônei? Esse é seu momento favorito do dia? Me conta. Sim, eu gosto de andar no pônei. O pônei é muito bonzinho, quer dizer, todos os pôneis são muito bonzinhos e eu amo andar no pônei. Eu não quero que nunca essa brincadeira acabe. Sempre andar no pônei e sempre brincar na fazendinha. Vocês gostam de ter uma fazendinha na escola? Sim! Vocês perceberam que é unânime aqui, né? Qual é o melhor momento do dia na escola? Continuando aqui o nosso passeio pela fazendinha. Como vocês viram, o pessoal gosta e depois no final dessa reportagem eu vou voltar aqui para dar uma voltinha, pode ser? Será que ele me aguenta? Ó, ele tá dizendo que me aguenta, então... Já aguento. Olha, então até os pais vêm passear aqui, né? Como a gente pode ver, tem aqui o espaço dos passarinhos, tem coelho, tem vaquinha, tem muita coisa, gente. A criançada gosta bastante, né? Como que funciona esse momento aqui na escola, aqui de interação com os alunos? Olha, esse momento é o momento da recreação. É o momento que eles relaxam, eles saem da sala de aula, têm esse contato com a natureza. É um momento muito gostoso, né? E a gente tem esse privilégio de ter contato com os animais, com a natureza. É um privilégio que a nossa escola nos proporciona. Vocês amam a fazendinha? É isso aí. Eu vou pedir pro nosso cinegrafista mostrar, olha só, a gente tem aqui a parte das aves. Quem tem medo de galinha aí? Não, olha só, vocês já estão acostumados com os bichinhos. Tem filhotinho. Bota ovo? Bota ovo. Já pegou o ovinho? Sim! É muito legal! A gente pode ver e a gente pode fazer carinho. A gente pode pegar coelho e eles são muito fofinhos. Tem até um bebezinho. Olha só, até o diretor da escola tá aqui no meio desse processo. Seu Roberto, o senhor gosta de participar aqui desse momento com as crianças, né? Gostoso, é muito gostoso. Não tem preço que pague a gente estar no meio dos alunos, dos animais, participando dessa atividade. E a gente percebe que as crianças são muito amorosas, né? Será que essa questão de ter esse contato com os bichinhos influenciam também nesse comportamento? Com certeza, né? Porque o amor que eles transferem para os animais, a gente acaba participando também desse amor através do carinho, estão sempre próximos da gente. Viu só que aqui as crianças não têm frescura não, brinca com galinha, brinca, olha só, com boi. E a gente tem aqui boi, vaca, tem pônei, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem galinha, coelho, de vez em quando a gente vê umas larvinha, cavalo. De vez em quando a gente vê umas larvinhas, foi ótimo. Olha só, e eles vão entrando assim, ó, vocês percebem que, ó, eles vão entrando, não tem medo não. E agora é o momento que as crianças adoram, que é o momento de alimentar os bois, as vacas, que eles colhem lá de cima das folhas da bananeira e trazem aqui para os animais. Me conta, Azarias, como é dar conta de todos esses animaizinhos? Se torna fácil porque é um trabalho que eu gosto, né? Já acostumava a fazer isso antes, então é fácil para mim. Qual que é o animal que mais te dá trabalho aqui? Mais dá trabalho era um pavão, hoje não está mais aqui, mas era um pavão. E um peru também. Me dá um trabalho, corria atrás das crianças, que tem uns que têm medo dele, mas sumiu daqui. E como que é esse trabalho no dia a dia, cuidar dos bichinhos e também receber as crianças, né? Porque a gente percebe que você recebe amor não só dos bichinhos, mas de todas as crianças aqui. Como que você se sente tendo essa responsabilidade? Ah, aqui é bom demais, aqui é bom, criança me dá trabalho, mas é um trabalho gostoso, bom demais, eu gosto de trabalhar. Olha aqui, Márcio, filma só, toda hora eles chegam com um animalzinho e dessa vez foi o coelhinho que não vai ficar de fora, né? Mas eu quero terminar essa reportagem, porque afinal de contas eu comecei falando pra vocês que eu ia dar uma volta no pônei. O Azarias me garantiu que eu não vou cair, né? Vai cair. Não vou cair, então vamos lá. Eu vou entregar o meu microfone aqui, gente, e vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Olha certo. E aqui, por aqui, a gente vai ficando, pessoal. Até mais.
Todo mundo dando tchau! Que bonitinho, mas confesso que dá dó do pônei. Porque ele parece tão pequenininho, né? Não é? A Lu vai quase que assim, ó, ajudando o pônei, né? Exatamente. Com o pé no chão. Gostaria de dizer que depois disso, Lu e o pônei nunca mais foram vistos. Se você achou aí uma repórter e um pônei, manda um recadinho pra gente aí. Sumiram, a Lu e o pônei. Mais uma vez se confirma o que você havia dito anteriormente, Aleixo, sobre como torna-se um evento que as crianças tenham contato com bichinhos, com uma galinha, com um coelhinho, porque o que eles têm contato diariamente é com tela, com tablet, com celular, com a televisão, com o videogame, enfim, com os eletrônicos da vida. Então parece um evento mesmo. Olha que incrível! Tem uma galinha na escola, que incrível! As crianças ficam lá um tempo. Há estudos, há observações que se faz de concreto, o que se pode dizer sobre essa experiência, ainda que seja eventual? Sim, os estudos são diversos e em várias áreas diferentes, Darleide. Um deles, por exemplo, é um estudo longitudinal que foi feito na Escócia, comparando crianças que frequentavam ambientes florestais, mas aí com regularidade, na verdade era uma escola na área rural. Comparado com crianças que não tinham essa vivência, eles tiveram diminuição da ansiedade social, melhora cognitiva, desenvolvimento psicomotor. Então, a gente vai medindo isso e não tem fim, né? São diversos os ganhos. Um dos psicólogos e epistemólogos que a gente gosta de citar nessa área de desenvolvimento infantil é Jean Piaget. E a história dele é muito interessante porque aos 11 anos de idade, ele escreveu um artigo científico que falava sobre um pardal albino que ele estava observando há meses no quintal próximo à casa dele. E esses estudos continuaram na adolescência, ele publicou outros artigos científicos durante a adolescência sobre moluscos e outras coisas que ele gostava de observar. Aos 21 anos de idade, isso rendeu para ele um doutorado em ciências naturais. Foi daí que ele mudou, então, para fazer perguntas mais específicas sobre a mente humana. E aí ele postulou sobre 4 etapas do desenvolvimento e como que isso funciona. Então, a gente percebe que as crianças, como você diz, um evento, né? Mas não deveria ser. Então, para aquelas famílias que não têm, né, acesso a uma escola dessas, né, que a gente acabou de assistir, precisa intencionalmente proporcionar isso para as crianças a cada dia, ainda que seja aquela experiênciazinha que a gente teve do feijão no algodão molhado, vocês fizeram, né? Que cresce rapidamente e as crianças super curtem aquilo, gostam. Um bichinho que elas possam passar a mão, que possa conviver com elas. Muita gente mora em apartamento, vai ter que ter um passarinho, um gatinho, alguma coisa menor, mas precisa dar para a criança a oportunidade de saber de onde vem a vida. E, inclusive, os estudos comprovam essa sensação de pertencimento. Quando as crianças e os jovens têm contato direto com a natureza, eles têm uma sensação de pertencimento e de felicidade muito mais estável comparado a grupos que não têm essa vivência. A gente intencionalmente criar um ambiente para os nossos filhos é a razão fundamental. Esse aí é o primeiro objetivo, a gente precisa ter isso como pilar para fornecer para eles experiências. E eu quero dizer para você também que um dos desafios, e você é pai como eu, sabe que um dos desafios é colocar diante deles uma informação de qualidade e uma informação que não seja conflitante com aquilo que você quer ensinar. Porque é um grande desafio. Você põe a criança na frente de um outro canal de televisão e de repente você tem que ficar lá. Não, isso aqui não. Isso aqui não. Você compra um livro e fala, isso aqui não, isso aqui não. E eu quero compartilhar com você uma experiência feliz que eu tive, e vou aqui para o espaço da tela, do telão, que eu vou dizer para você 2 dessas coisas. Que é chegar no quarto da minha filha e ela está deitada, toda debruçada ali na cama, e no debruçar dela, ela estava lendo uma história em quadrinhos dessa do tipo que você pode falar assim, que felicidade, eu vou dormir porque ela está super bem ali. E isso é muito, muito, muito bom. Eu quero te dar essa oportunidade também. Qual câmera que eu tô? Aqui. Eu vou te dar essa oportunidade também. A revista Esperança Novo Tempo Super Lupa, ela foi feita com um material
extraordinário, do tipo que você pode colocar para os seus filhos, e há uma dinâmica de aprendizado maravilhosa. Primeiro, porque o conteúdo é incrível. Segundo, é uma turminha que ela vai ter contato, que essa criança vai saber porque a Turma do Super Lupa são personagens de um programa daqui do Novo Tempo também. E mais, segue uma sequência que é extremamente dinâmica. Então você tem imagens e tem uma história, e a história da criação é contada aqui nessa forma alegre, lúdica, dinâmica, muito, muito cheia de conteúdo de qualidade e mais. É só você pedir porque ela é gratuita. Então você faz o pedido e já se prepara para você ter uma experiência educacional junto com o seu filho, que inclusive, principalmente, você pode fazer isso junto com ele, com seu filho, com sua filha, sobrinho, neto, a criança que está aí perto de você. Como que você faz? Você liga para a gente e pede nesse número, 12 21 27 3121. Esse é o telefone, 12 21 27 3121. Como todos os materiais que a Novo Tempo oferece para você, esse também é de graça, e o envio também é de graça. Então você vai pedir, se você não tem o cadastro com a gente, você vai fazer o cadastro e esperar que ele chegará até a sua casa, e você vai desfrutar de uma experiência junto com o seu filho, de colocar para ele um material de muita qualidade. Darleide, eu acho que já deu, né? Você pode voltar para cá. Não comeu nada, não bebeu nada, então volta. Não, vamos sim, nosso chazinho de cidreira. Enquanto a Darleide e a Cristiane voltam para cá, tava lembrando aqui, a Cristiane até tinha comentado, né, dos animaizinhos, tal, de ter em casa para as crianças terem contato. Eu já arrumei muito para a cabeça com esses negócios de animaizinhos. Por quê? Desde peixe, calopsita, esquilinho, aquele da Mongólia, galinha. Comprei um pintinho, tem um cemitério de animais na sua casa. Coelho, teve que mais? E mais uma variedade de bichos lá. Menina, e é legal. É legal porque eu via o Samuel crescendo em contato com aqueles animaizinhos, fora cachorro, gato, enfim. E é gostoso. Né? A gente que cresceu nesse convívio, vê eles tendo esse contato e a responsabilidade também por uma outra vida. Eles entenderem, não, precisa de cuidados, precisa de alimentação, trocar ali a sujeirinha deles e tudo mais. Isso faz parte de todo um aprendizado que se leva para a vida toda, né? Não é só isso, não. A psicologia diz que o melhor jeito de uma criança entender o ciclo da vida é tendo primeiro um animalzinho. Então, muitos pais, às vezes, deixam para levar no velório de um querido, de um tio, do avô, do avó, quando ela nunca experimentou essa vivência dolorida que todos nós vamos ter. E muitos me procuram no consultório para dizer, agora morreu um querido, você acha que eu levo no velório? Você acha que eu devo apresentar esse momento de morte? Porque não teve uma vivência anterior. Então, quando você tem um bichinho em casa, o ciclo de vida dos animaizinhos é menor, tende a ser menor, né, do que os nossos. Então, ela vai passar por aquela experiência completa do nascimento, de ver a mamãe alimentar, amamentar, ele criar uma independência e depois a experiência da morte, né, do óbito desse bichinho. Isso é de uma importância tremenda, porque há uma lógica dentro da exposição à natureza que ela está para tudo. A nossa vida fora do contato da natureza é uma vida alienada e alienante. Não observamos processos. Você aperta um botão e uma coisa funciona. Até os brinquedos que as crianças têm, é um brinquedo que já vem brincado. Ela está todo pré-determinado para a criança. E todo o processo criativo, ele está excluído porque não há criatividade num brinquedo que já vem brincado. Então você pega, por exemplo, uma boneca que ela já tem uma expressão. Exatamente. Ela já tem uma expressão, ela já tem essas bonequinhas famosas, magricelinhas, assim, que já tem um padrão, que ela já tem metade da brincadeira. Ela já vem com um carro, ela já vem com uma roupa, ela já vem com tudo. E outros brinquedos nesse sentido. Quando você vai para a natureza é toda cheia de processos. Então, uma árvore não nasce árvore. Uma árvore é uma semente, é um arbusto, é o florescer, é o frutificar. E você tem a relação com os insetos todos. Então, os processos estão expostos. Eu acho que tem algo importante também, que quando Deus nos colocou na natureza, a ordem não foi contemple. A ordem foi haja. Então, uma criança que ela está dentro do processo da natureza, ela não tem nada. A natureza vai oferecer todo o material. E neste momento ela vai agir. Então, se ela tiver por exemplo, se você quiser um carrinho, você vai cortar a madeira, cortar as rodinhas e vai fazer o carrinho.
Ela não vai dar um carrinho, ela vai te dar um galho. O exercício de imaginação, ele é mais exigido. Eu lembro de eu criança, passava no milharal e achava bonito o cabelo do milho e eu arrancava aquele milho, aquela espiga de milho e eu brincava o dia inteiro. Ela, no dia seguinte estava murcha. Mas eu ia lá e pegava uma outra e formar e criar e fazer. Muitas vezes nós vamos nos dar conta, ou nós mesmos vamos dizer assim, eu sou urbano. Eu não sei viver nesse ambiente, eu só gosto de cidade grande, eu não gosto de cidade pequena. E a gente precisa rever isso também, porque nós estamos, na verdade, declarando que nós estamos submetidos a um sistema que é adoecedor. É um ambiente que é muito mais propenso a vícios, crimes, a experiências negativas do ponto de vista de quem está numa caminhada cristã. Eu frequento uma igreja pequena, de interior, mais interior do que onde estamos aqui em Novo Tempo, é uma cidade ainda menor, e eu sempre observo, há muitas crianças na igreja, mas elas nunca estão com o celular na mão. E não são pessoas porque elas têm poder aquisitivo menor do que outros em grande... É porque elas são de brincar de outras maneiras. É uma comunidade ainda, uma igreja ainda, onde as pessoas levam de presente umas para as outras laranja, milho, aipim, mandioca, macaxeira, sabe? Essas coisas assim, esses presentes. Então é um aipim, ciclo mandioca, mais... macaxeira é a mesma coisa, né? Não, eu só quis traduzir para as regiões do país, tá? Que legal. Percebeu? Precisa ter mais contato com a natureza para ficar mais ligado. E aí, é só para dizer assim, a gente também precisa se repensar enquanto indivíduos cristãos que diz por dizer, não, eu sou do urbano, sem se dar conta de que o que está dizendo pode ser contrariando aquilo que o Senhor está nos convidando a repensar. As crianças são mais ligadas a modas, a todos os estímulos que a gente sabe não serem benéficos. Então, precisa repensar. Só e isso às vezes é tão urbano, né, que quando vem atividades da escola para criar alguma coisa com os filhos ali, lá vem esse negócio chato aqui, né, de às vezes os criar... meninos que não descem do prédio para ir lá na fazenda. Pois é. Mas e você, quer aproveitar esse intervalo para dar uma olhadinha na janela, ver ali a natureza? Tem natureza aí por perto? Você pode fazer isso agora no momento do intervalo. Não tem? Olha para uma plantinha, alguma coisa ali, observa. Ou toma uma água e a gente volta já. De volta por aqui, meus amores, e agora nós vamos ter uma experiência, ou nós vamos assistir uma experiência feita com uma criança que vai ser a partir dos sentidos dela no contato com alguns objetos? É isso, e como será que as crianças de hoje em dia, elas vão lidar com algumas situações aqui? Será que elas conhecem um tipo de fruta específica? Será que elas conhecem um cheiro específico? Será que elas conhecem um sabor específico, um som? Os sentidos? Vamos lá? Vamos para esse nosso momento na prática, então? Quero chamar aqui a Rebeca. Rebequinha, vem para cá e você vai ser a nossa... que graça. Não é cobaia, viu? Vai ser a nossa assistente de hoje aqui, viu, Rebequinha? Nós vamos brincar com ela. Rebeca, quantos anos você tem? Eu tenho 9 anos. 9 anos. Você brinca, você mora perto da natureza, você brinca no seu dia a dia com a natureza? Eu brinco mais ou menos, porque lá em casa tem umas árvores, um quintalzinho, sabe? Dá pra aproveitar um pouquinho, lá? Né? Tem algumas. É mesmo? Por exemplo? Tem abacate. Abacate. E a sua fruta favorita, qual que é? Pitaia. Pitaia? Que chique! Gosto mais refinado. Eu falaria uma banana, ela me tasca uma pitaia. Pitaia, que coisa. Então acho que vai ser fácil para você descobrir as coisas de hoje aqui, viu, Rebequinha? Será? Bora começar? Será? Bora começar então? Vamos? Então vamos lá. Vamos começar por esse daqui. A gente vai descobrir agora, Rebeca, os seus sentidos do tato. Primeiro eu vou ter que te vendar, tá? Colocar uma vendinha nos seus olhos, mas aqui, tem outros olhinhos lá, ó. Olhinhos. Então eu vou colocar essa venda nos seus olhos, você vai colocar a mão aqui dentro e aí a cobra, ela vai... Não, não é cobra não, menino. Olha o tio sem noção. Tô brincando, não é cobra não, é um bicho mais fofinho. Tem algumas garrinhas, mas não morde não, tá? Tô brincando, é uma fruta que tem aqui dentro.
e você vai ter que descobrir que fruta que é essa que tem ali dentro. Aí você pode tirar ela dali de dentro. Deixa eu já até avisar, não tem nenhum bichinho aqui, viu? Fica tranquila, não tem nenhum bicho. Não precisa ficar com medo. Não fica com medo não, tá? Ser mais perigoso que tem é o que está conversando com você. Tio animal, tio Abinal. Você prefere tirar o óculos ou ficar com ele? Tirar? Beleza. Então vamos lá, colocar a vendinha. Isto. Ela é muito parecida com a irmã dela, que trabalha com a gente aqui, a Dani. Cadê a Dani? A Dani, ó, tá ali, ó. Tá ali de tiete da irmãzinha. Daqui a pouco hoje. a gente mostra ali. Tá enxergando? Não? Então tá bom. Ó, deixa eu te posicionar mais pra cá. Pode esticar a mão pra você sentir a caixa. Isso. Ó, aí pega a fruta que tá aí dentro e você vai ter que descobrir que fruta que é essa. Vamos chegar mais pro ladinho para poder... Ó a Dani ali, ó, a irmãzinha dela, tá aparecendo. A versão beta. Agora, que fruta é essa? Pode apalpar, apertar... Cheirar. Ah, não, cheirar não pode cheirar já cheirou, ainda, né? já Cheirou, foi, não tem gente. problema, ficou mais fácil. Se ela já conhecia essa fruta, fica mais fácil. E faz tempo que eu não vi essa fruta. Lá em casa Você tá tentando lembrar o Lá em nome, casa né? tem muitas. Tô aqui tentando. Delícia. Tem mármore fruta- que é A duas Betinha árvores está grandonas em desenvolvendo casa. os sentidos, né? Pois é, qual a importância dela tá tateando ali, tentando descobrir? As nossas experiências e o aprendizado vêm pelas experiências positivas que a gente tem, né? Então, quando ela tateia, ela cheira, ela desenvolve muito mais cognitivamente a prestar atenção, a se concentrar, a ter foco e a não ter aquela experiência rápida que a gente tem às vezes, que a gente fala que é a não presença. A gente não percebe o que a gente está fazendo. E no caso é uma fruta de um formato que não é necessariamente igual dos outros, que já tem um impacto. Bem né? diferente. Já descobriu, Rebeca? Já. É mesmo? Que fruta é essa? Acho que é uma carambola. Carambola! Ela é uma menina da cidade, mas que conhece. Pode tirar a venda. Quer Se bem tirar que um assim, pouquinho tem a o venda próximo pra você agora, ver? né? E aí, ó. É uma carambola Isso. mesmo, né? E esse cheirinho característico da carambola, gente, que delícia. Guarda aí viu? pra gente. Pra Tem nossa experiência depois do dessas? programa. Agora, venda os olhos novamente. Agora deixa só você Eu pega, vou pegar aqui para você sentir o cheiro disso. E aí vai descobrir... Ó, deixa eu mostrar pro pessoal de casa o que é. Pessoal, opa, eu não posso virar muito para não... Aí, ó. Estão vendo o que é? Então vamos lá, vamos ver se você... Ver não Ó, significa dizer que sabe o que é. É verdade, né? Agora, Rebequinha, quer segurar em suas mãos e aproximar bem pertinho do seu nariz e tentar sentir o cheiro. O cheiro não tá tão característico assim, né? Não é tão característico, tão forte, tão acentuado. Mas vê se você consegue descobrir que cheiro é esse. Ela pode colocar a mão? Não, Acho essa que experiência é só do Não, fato. né? A produção falou que agora é só o cheirinho, o Deixa eu ver, fato. deixa eu sentir também. Vê se tem cheiro, Darleide. Ai, gente, não tá fácil de ela identificar, não. Mas ela é muito esperta. Não tem cheiro de nada. Tem um Tem pouquinho cheiro de de nada. cheiro. Você- Deixa eu ver, eu que não tenho sinusite. Eu que não tenho. E aí, Rebequinha, conseguiu sentir cheiro de alguma coisa? Mais ou menos. Mais ou menos, parece Qual é com o seu cheiro do quê? palpite? Meu palpite é uva. Uva? Olha, interessante. Interessante. Pode lembrar mesmo, né? Mais alguma outra Não dica? pode lembrar, porque Não. ela está induzida, porque antes foi uma fruta. Ah, é verdade. Ah, ela é tá verdade. pensando que todos Ó, são tá, Ó, vou dar uma deixa eu te dica, falar. não é fruta. Não é Isso, fruta. Não é. A, É a alguma- fruta é- precisa disso. É alguma coisa que suja. Onde se planta, onde a gente põe sementes, por exemplo. É de onde a fruta vem. É. Nossa. Dificultou. A gente ajuda achando que está ajudando. Pior que eu não sei. Não sabe? Não, esse realmente. Esse foi difícil. Quando Não, mas eu é porque passei não tá pelo com te- cheiro. É. Tá sem cheiro, Tá total. sem cheiro, né? Exato. Pode abrir os olhos. Abrir os olhos não, tirar a venda. Ó, é terra molhada. É. Talvez se ela Aí tivesse Achei que era posto uma a mão. mesmo, né? fruta. Se tivesse colocado a mão, então a importância de Usar outro unir recurso. Os sentidos. os sentidos, né? Aquele dali, quando ela
Mas aquele tem né? formato, tem cheiro, né? Então tinha um conjunto de sentidos. O tato e o cheiro já ia facilitar Mas aqui foi um pouquinho dificultou. mais, né? A produção se inspirou em algum trecho de música, assim, o cheiro de terra molhada, qualquer coisa assim. Mas é na hora que bate a chuva, numa terra quente, alguma coisa assim. Mas essa não deu. E o cheiro de terra molhada é partícula. Exatamente. Na hora, nenhuma. aqui já não tem mais. Porque a chuva bate na terra, levanta aquele monte de partícula aí, você sente o cheiro de terra. Ela sobe junto com algumas não. gotículas. Agora, o próximo não é esse daqui, é um que a gente vai testar o sentido da audição. Se quiser vendar os olhos só para você se imaginar em algum ambiente e descobrir que som é esse, lembrei até de um passarinho, que som é esse? Bernal, você está na memória. Veladas Você antigas lembra de cada da TV coisa. Cultura. Vamos lá. Bernal e a sua gestão de memória. Às vezes vem do nada. Ah, aqui não pega nada. Não, ainda não. Agora é ouvir. Mas eu já sei o que é. Ó, vamos... Vamos Primeiro ouvir, som. Ouvir o som. Uau! Aí. Agora eu fui lá para quando eu tinha uns 7 anos, tinha vários abacateiros lá em casa e tinha um monte disso aí. Você tá induzindo a menina já. E aí, que som é esse? Eu acho que é um som de um pássaro. Um pássaro? Espécie de pássaro assim, Uma sabe? espécie de pássaro. Vamos soltar de novo aí, produção, para ver se ela consegue descobrir. Talvez não tenha ouvido, né? Vamos... Ó, é um bichinho. É um bichinho. Deixa eu falar. Eu posso dar uma dica de que não é ave? Já deu. Ah, já dei. Já dei. Não é uma ave. Já ouviu esse bichinho alguma vez? Não é um pássaro, não é um pássaro. Ele canta até... Vamos colocar mais um, então? Outro som. Vamos lá. Acho tão bonitinho. Ó. Eu consigo fazer. Você sabe Que qual som que é é? esse? Uma coruja. Uma coruja! Muito bem. bem. O primeiro, sabe qual que era? Pode tirar a venda agora. O primeiro era uma cigarra. Já viu falar em cigarra? Um insetinho bem diferente. Feio pra danar. Faz um barulho. Faz um barulho insuportável. Ali estava muito bonitinho o barulho dele, mas... Dizem que quando cigarra Aquela ali é uma cigarra domesticada. Dizem que quando cigarra canta, é porque vem sol, né? Já ouviu falar nesse aí? Ó a cigarra como é que ela é, ó. Ó, algumas imagens de cigarra aqui pra você ver. É esse bichinho. Eu gostava de pegar cigarra, cara. Parece um mosquitinho. Mas ele é grandona, é um mosquitão, né? Tipo um mosquitão assim, ó. Ele é grandão. E tem um pássaro preto que ama esse som. Porque quando ela fica, ela começa a cantar, o bicho já vem cá. Ó, pra quem tá em casa e quiser ver, ó, a cigarra. Né? Essa é uma cigarra. Você pode pôr seu óculos, meu amorzinho, se quiser. Ah, vem o último agora, o último. Mas vai precisar de Vai precisar vendar os olhos novamente, porque Mas agora por que vai vendar vem o os sabor. olhos? Ah, agora é ali, né? Porque para ouvir o som não precisava. É verdade. O sabor agora. Puxa a vendinha e deixa eu pegar aqui para você. E você vai pegar em suas mãos desse daqui. Podia ser eu esse. Pode pegar um e colocar na boca. Olha, deu água na boca aqui agora, viu? Nossa. Deu água na boca. E aí? Já sabe o que é? Amora. Amora! Muito bem, olha aí, gente. É amora. Muito lindinha. É amora. Que delícia. E tão bonitas essas amoras, hein? É bem vermelhinho, né? Bem, ó. A azedinha é boa. É boa. Vai uma amorinha aí também? Ó, uma amorinha. Tá bem roxinha. E aí, ó. Você gosta de amora, Rebeca? Gosto. Lá perto de casa, descendo assim o bairro, tem uma árvore de frutas
das amoras que dão bastante assim na época de escola. Coisa boa fazer uma geleinha de amora. Deixa a camiseta toda vermelha. Deixa, mancha, aí os pais ficam felizes, né? Não, papais e mamães, deixem as crianças brincar na natureza, gente. Vamos Exatamente. ajudar os adultos, porque as crianças geralmente gostam. Quando você vê uma criança que tem muita dificuldade de ficar na natureza, de tocar nos bichinhos, de se sujar, é porque ela não foi incentivada a isso. Ou ela criou o pensamento de que aquilo, de alguma forma, não é a expectativa dos pais, porque está se sujando, né? Vai dar trabalho, não tá bom. E se cria uma ideia de que uma coisa tem um valor superior a determinadas experiências ou a ela mesma, o aprendizado. Então você perde a vida pela camiseta. É uma vida que passa porque você não podia colocar uma mancha na Sujar a camiseta. roupa. Que vai perder de qualquer Você perde jeito. a experiência, o aprendizado por não se sujar, por não pisar na grama, com medo de pegar um micróbio, uma bactéria. Mas E aí, o esse efeito é o micróbio e contrário. essa bactéria são excelentes, porque contato com a natureza aumenta a imunidade. Olha, Então, muitos pais têm medo disso e eu conheço alguns que já passam por estado patológico, limpam tudo com álcool, tudo tem que estar extremamente limpo, não pode ter... O contato com a bactéria no ar já é um fator de ansiedade, né? E aí a criança aprende isso, então isso é mal, então eu não posso ter contato com isso. Na verdade, elas precisam ser incentivadas, porque isso é fonte de aumento de imunidade. E tem uma marca de sabão em pó que utilizou até para criar um slogan, né? Porque se sujar faz bem. E faz bem mesmo, se sujar faz bem. Agora disseram que eu vou ter que me vendar agora, Dani. Isso, se venda. E a Rebequinha vai descrever... Sabe o que eu estou aqui pensando? De a gente, de fato, considerar o que estamos propondo aqui como uma reflexão profunda. Não somente com, contato com a natureza. A gente está pensando em um desenvolvimento completo. Lembrando mais uma vez, nós muitas vezes estamos lembrando da dificuldade que é tirar as filhas do contato, os filhos do contato com jogos, com os eletrônicos de modo geral. E tantas vezes já falamos aqui dos prejuízos cognitivos, comportamentais, emocionais. E é possível que você não se dê conta de que sua vida está tão dinâmica em torno de uma experiência de sobrevivência, de que não para pensar e intencionalmente levar os seus filhos a ter esse tipo de experiência. O que pode parecer simples, natural, pode não ser pensado por você como uma forma de educar os seus filhos e tirá-los desses objetos encantadores que nós pagamos caro para que eles tenham em mãos, mas que ao mesmo tempo os adoece e depois nós vamos pagar caro para que eles sejam tratados. Então vamos pensar em termos mais amplos, como família, como objetivo daquilo que a gente quer como experiência profunda. A gente E agora não pode tratar o essencial como opcional. Exatamente. É esse discurso de que o contato com a natureza te melhora, no sentido de que você está bom e fica melhor, ele é um discurso falso. Exato. É a ausência do contato te deteriora. Então fala, mas então minha vida já está boa. Não está. Não, mas o contato com a natureza é uma necessidade, é o essencial. Né? Então não é que a gente está propondo só que as crianças tenham um momento de lazer na natureza, não é isso. É uma frequência, tanto que os estudos estão dizendo de frequência intencional. Todos os dias, ainda que seja um pouco de tempo, mas que seja um tempo de qualidade nesse ambiente. E os pais e os familiares vão perceber que não precisam dar tantas coisas, isso vai aliviar o orçamento da família. Porque quando a gente não dá recurso para a criança, mas a gente dá o ambiente, ela tem o que criar. Verdade. Né? Levei as minhas filhas para o sítio, a minha mãe tem um sítio, e não levamos os brinquedos. E elas foram para fora, a gente já gosta desse ambiente, mas agora não tinha nenhum recurso para brincar, porque não tinha um brinquedo. E elas pegaram um resto de azulejo, que estava quebrado lá fora da construção, fizeram como se fosse um fogãozinho, cataram folhas no mato, puseram terra para ser a trempe do fogão, elas foram criando. E eu fiquei impressionada de presenciar, de assistir a capacidade criativa diante daquilo que elas não tinham. Então, a preocupação dos adultos muitas vezes é tampar um vazio, criar todo o recurso, entregar muitos brinquedos, dar tudo para que aquela criança seja feliz. E ao contrário, a gente está tirando dela a oportunidade de ser feliz sem o ter. Verdade. E a gente não sabe como a vida vai se conduzir, né? A vida é cíclica, ela vai passar por vários momentos diferentes. O dia que ela não tiver, ela é menos feliz por isso?
E a gente acaba encarecendo a própria felicidade. E a gente precisa ser inteligente o suficiente para dar conta de que não é possível que a gente trate como normalizado já que as nossas crianças estejam tão doentes. Elas estão ansiosas, deprimidas, há tentativas de suicídio cada vez mais precoce, elas estão em sofrimento, mas elas não estão com falta de roupa nova, de sapato novo, de eletrônicos, elas estão com falta de contato com o que é essencial, do que é fundamental. Abraço de pai e de mãe, tempo de qualidade com a família, comer junto, sentir-se acarinhado, oportunidade de fazer carinho, de dividir, de compartilhar, de pôr o pé no chão, de tomar um banho de chuva, dessas coisas mais simples da vida e tão essenciais. Pensem mais seriamente, estou pensando muito seriamente nesse assunto, por isso pontuando com você, para não parecer só uma brincadeira de uma criança decifrando o que é ou o que não é um formato de uma fruta. Isso aqui é vida. A gente está chamando a sua atenção para você repensar o modo como você tem se educado, se permitido ser educado por um sistema que só nos engole e nos adoece. Aí depois a gente corre atrás do remédio, da terapia, mas vamos colocar o pé no chão, nós somos cristãos e somos ensinados na palavra a seguirmos esse caminho, que assim façamos. E afinal de contas... Eu já tô aqui, Darlene. O que você vai fazer, meu Agora amigo? tem mais um aqui ainda, viu? Ah, tá. O cochilo da tarde que eu vou tirar. Aham, tá. Não, a Rebeca tem uma caixinha pequena ali, onde a Rebeca vai tirar algum item de dentro, e aí eu vou ter que... Essa aqui. Descobrir o que é. É isso, produção? Ela vai me descrever o que é, eu não vou apalpar? Não? Tá, então você fala pra mim as características Você não pode desse dizer o nome, objeto. Mas você vai descrever o que é para ele adivinhar. Pode pegar de dentro. Isso. Dê a caixinha aqui pra ti. Você pode começar dizendo a cor, talvez. É uma coisa que você encontra bastante na natureza e que se você tocar tem uma textura meio seca. Meio seca, galho? Não. Não é Vem galho. meio que na árvore. Vem na árvore? E também... Grudado no galho? É. E a cor, ela é um pouquinho esverdeada, na verdade verde. E a textura é bem, sabe, diferenciada. Diferenciada. E às vezes pode ter uns cortinhos, meio que mordidinhas pequenas. Ela tem como se fosse algumas veiazinhas nela, assim? Ah, eu acho que Ela tem um vocabulário bom. Não é? Muito bom, né? Tô impressionado. Não, e ela Que descreveu linda. perfeitamente uma folha. Será que é? É uma folha? Tira a venda pra ver. É uma folha, uau! Mas se a Rebeca tivesse descrito uma nave Muito bom. espacial, você tinha acertado. É verdade, né? Que a menina foi incrível. Parabéns. Olha, Maravilhosa. Rebeca, é o seguinte, segunda, Maravilhosa. você volta aqui segunda-feira e você dá uma folguinha pra sua irmã. Você pode. Boa, vou até presentear você com a revista Superlupa Volta ao Mundo em 7 dias, que é a revista Esperança Novo Tempo. Esse material, ele é simplesmente sensacional, porque ele é todo em quadrinhos. Você gosta de história em quadrinhos? Ó, vou mostrar aqui a minha pro vídeo. Olha só. Volta ao Mundo em 7 dias, toda em quadrinho, uma forma incrível de você ensinar sobre a criação, de você aprender sobre a criação de Deus segundo Gênesis, um livro que você precisa ensinar ao seu filho antes de tudo. É só ligar agora pra gente e pedir a sua no 0 Operadora 12 21 27 31 21, porque a Rebequinha já tem a dela, vai ler e vai compartilhar certamente com outros amiguinhos. Combinado? Sim, eu gosto bastante das revistas porque conta bastante sobre a história, né? A história da criação, não é? Vamos chamar o intervalo? Como é que você chama o intervalo, se eu te der agora a oportunidade de você fazer isso? Vem, intervalo! Olha o intervalo que voltou. Voltou. Estamos de volta por aqui. A pequena A Rebeca. Rebequinha, Chamou, né? Tinha vem chamado, intervalo. Vem intervalo. Ele veio. E aí o intervalo Agora foi. E a sai gente intervalo. voltou. Sai intervalo. Agora é a nossa vez. É a nossa vez para trazer interações. que chegam por Tudo aqui. bem, joga pra cá. Marília Andrade, de Juiz de Fora, Minas Gerais. A natureza ensina o tempo das coisas. Quando levo meu filho para plantar comigo, ele aprende a ter paciência e esperar o tempo certo de cada etapa. Isso ajuda até na ansiedade dele. Olha isso. Diminui, né, o nível de ansiedade social, ansiedade patológica, né? Não é o tema, mas tem uma diferenciação entre ansiedade e ansiedade patológica. Mas a natureza faz isso, né? Ela tem o poder de atuar no nosso sistema imunológico e na psique. Então diminui mesmo o nível de ansiedade. Que legal, muito bom, né? Isso pode parecer assim extremamente brisado, mas não existe nenhuma percepção de tempo se não houver percepção de movimento. Não tem como.
Você percebe o dia pelo movimento do astro, você percebe o ano pelo movimento astronômico, você percebe o dia pelo movimento da Terra, você percebe o que é envelhecimento, tudo é um movimento perceptível, isso é tempo. O uso de tecnologia, principalmente a tecnologia digital, tirou do ser humano 2 aspectos humanos fundamentais, a noção de tempo e espaço, porque no mundo virtual essas coisas definitivamente não existem. Você não precisa de tempo, você não sabe o que é o tempo de deslocamento daqui até a agência ao banco, por exemplo. Não tem tempo, não há movimento e uma coisa muito interessante relacionada à obesidade, principalmente, sem um movimento do seu corpo em contato com a natureza, você não se percebe o quanto a obesidade está te tirando a vida. Por quê? Porque toda a sua vida se dá sentado. Então não há nenhuma dificuldade, até que vem a doença e te mata. Mas não há. Agora, uma criança que está correndo, ela sabe que ela correu menos, dependendo do que você come. Então, a gente não tem mais uma percepção clara da necessidade de uma boa alimentação e de um bom movimento se a vida estruturada ali não está te sugerindo isso. Aí você tem que explicar para uma criança o prejuízo, que ela fala, mas qual prejuízo? Porque eu não preciso estar saudável para jogar um videogame. Exatamente. E se a gente fosse abrir para telas, ia render esse assunto. Né? Ia render muito. Mas, geralmente, quando as crianças não estão nessa interação com a natureza, elas estão na tela de alguma forma. E as telas estão aí, né? O assunto é extenso para falar de desenvolvimento, inclusive de sintomas semelhantes aos transtornos do neurodesenvolvimento, não é? Então, por exemplo, crianças em tela já é uma fonte de estudo, mas já está sendo averiguado que elas desenvolvem sintomas muito semelhantes ao do autismo, por exemplo, mesmo não sendo diagnosticadas com autismo. A natureza é o oposto disso, né? Agora, as telas, de alguma forma, elas estão ocupando um lugar dos cuidadores. Porque os que deveriam estar educando-as intencionalmente estamos ocupados. Estamos ou por sobrevivência ou por N outros fatores. Mas elas estão sozinhas. Então, você dá uma tela para uma criança se entreter, por exemplo. E eu estou aqui com uma telinha na mão, mas eu estava mostrando aqui para os meninos antes nos bastidores, que eu acabei de receber. Eu queria dar um take aqui, o que nós colhemos hoje lá em casa. Olha aqui, peraí, deixa eu virar aqui, ó. Isso aqui tudo é só aipim, macaxeira ou mandioca. Olha, o carrinho cheio. Isso tem 6 meses que plantamos e agora estamos colhendo. Isso aqui é só um pedacinho. Estávamos falando de tempo, 6 meses para plantar, passam 6 meses para colher, quer dizer, há 6 meses foi plantado, 6 meses depois colhe. Já imagina uma criança acompanhando esse processo? Lá atrás tem os pés de banana, as bananeiras, quanto tempo leva para desenvolver? Isso tudo é educação para os filhos da gente, né? Não sendo possível onde você mora, mas levá-los pelo menos para visitar. Pode me visitar. Tá? Aprendendo que a vida não vem num clique, né? Não vem. Não vem passando tela. Aprende a esperar. Exato. Lida com frustração. Exatamente. É verdade. Eduardo Ribeiro, aí ó, de Belém do Pará. Aqui no norte a gente cresce no meio do mato e eu percebo como isso nos dá um respeito natural pelos animais, pela vida. Acho que criança que vive isso desde cedo se torna mais sensível e menos agressiva também, quando tem esse contato com os animais, com a vida, né? Entendendo. Sim, diminui o nível de agressividade, sim. É verdade. Contato com a natureza. Inclusive, é um remédio que a gente indica para famílias que têm problemas com obediência. Em dias muito difíceis, né? A família pode levar essa criança para fora, para o quintal, para um parque, para andar de bicicleta, para tocar numa plantinha. Os níveis de agressividade diminuem consideravelmente. Puxa. Porque essa agressividade muitas vezes vem do estresse, vem da manutenção de um ambiente que a deixa tensa, né? Que a deixa em sofrimento, para além das suas emoções já naturais de um processo. Consome alimentos que dão muita energia. E aí aquela energia fica aqui, ó, não só dá energia, não é? A maioria dos alimentos consumidos por crianças tem corantes, que foi a nossa conversa anterior, e esses corantes induzem comportamentos de hiperatividade. O contato com a natureza age diretamente no nosso sistema nervoso parasimpático, ou seja, ele tende a reduzir os níveis de produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, e induz produção de endorfinas, serotonina e os hormônios do prazer e do bem-estar. Então, o prazer não é num clique, né? O prazer é vivido, é experienciado. Então, você mexe com o sedentarismo, né? Você aumenta a psicomotricidade, você amplia o funcionamento do córtex pré-frontal, que é a nossa matriz da moralidade,
da espiritualidade, da tomada de decisão acertada. Então Deus sabia o que estava fazendo quando nos colocou nesse ambiente. É verdade. Eu penso que Satanás um dia fez uma reunião para decidir como nos destruir. E ele pensou, vamos dar a eles alimentos que de fato não são alimentos, mas vamos envenená-los, vamos embotar a mente deles pelo tato, pela visão, pelo cheiro, pela maneira como eles vão viver. E nós temos sido destruídos. Penso também que em outros tempos nós víamos muitas pessoas possuídas quando lemos os evangelhos. E hoje nós não estamos talvez experimentando aquele tipo de possessão, mas somos possuídos das células, a mudança de DNA, num processo de degeneração que vem a partir daquilo que a gente consome. Seja por visual, ou seja pela boca, pelo alimento, a gente precisa ser mais pensativo sobre esse assunto. Alguém está nos destruindo e nós estamos nos permitindo ser destruídos. Uma possessão passiva, né, Darleide? Porque é uma forma de hipnose. Há o controle pelo lado de dentro, mas existe também o controle pelo lado de fora. Ambos são controle. Em funcionamento. Camila Tavares, de Campinas, São Paulo. Meu filho tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e os dias no parque são os únicos momentos em que ele consegue se concentrar por mais tempo em uma atividade. A natureza calma, é como se o corpo dele desacelerasse sozinho. Que interessante. Isso está provado, né? Os níveis de TDAH diminuem no contato com a natureza. Foco, concentração. Tem uma melhoria dos tipos de atenção, atenção difusa, atenção executiva. E algo que a gente não gosta de falar, mas a vida urbana industrial, ela não é um formato para todas as expressões humanas. A vida urbana industrial, do jeito que ela é construída, ela é um formato quadrado para um tipo de pensamento, para um tipo de funcionamento. Ela não é acessível a toda a singularidade. E é óbvio que isso vai gerar disfunções. Tem pessoas que têm, por exemplo, transtorno de déficit de atenção que nunca perceberia e nunca seria disfuncional se estivesse vivendo em um outro tipo de experiência. Agora, você é disfuncional para quê? É disfuncional para a cidade, é disfuncional para a indústria, é disfuncional para o mundo digital. Mas o mundo digital chegou e falou assim, você precisa funcionar para mim. E aí a gente acaba tendo transtornos. Foi imposto. O que é um TDAH no mundo rural? Vai viver e morrer. E nem vai perceber. Por quê? Porque ele pode ficar desatento. Mas um mundo hostil, que você não pode perder a atenção em nenhum momento, você acaba sendo... Ele não só fabrica doenças, mas como ele cria uma disfunção chamando de doença, mas é disfuncional a ele. E no mundo rural, ele poderá sim ter a desatenção, mas ele não terá estímulos que roubem dele a capacidade de se dedicar àquilo que é funcional e prático no seu dia a dia. Exatamente. Porque o excesso de estímulos, né, Cris, é que acaba por tirar desse indivíduo que já tem ali no seu neurodesenvolvimento uma certa dificuldade, mas vem tudo em torno e o torna ainda mais deficiente, se posso usar essa palavra. Existe uma exigência sobre esse indivíduo e ele precisa atender, né? Muitos pais que dizem que os meninos, principalmente, dão muito problema na escola, né? Muita desatenção, muita conversa, fazem muito arteiros, né? Fazem muita travessura, dão muito trabalho, que é o nome que eles dão. Na verdade, são os níveis de testosterona normais para os meninos, que eles deveriam estar aplicando lá fora, porque são mais físicos do que manuais ou mais físicos do que pensantes, não é? Então, o intelectual ele se desenvolve depois, o excesso de estudo, Salomão vai dizer isso também, né? Que o excesso de livros é enfado para a alma. Então, isso rouba o fluxo de sangue para o cérebro e atrofia, vamos usar essa palavra muito forte, mas diminui a mobilidade dos membros inferiores. Então, essas crianças deveriam estar correndo mais, soltas na natureza, brincando, descobrindo, subindo em árvore, né? Desenvolvendo o físico para que depois o intelecto seja melhor desenvolvido. E a maioria de nós adultos dessa geração acha que esse é um desenvolvimento tardio, que essa criança não vai aprender se começar tarde, né? Ou se tem que colocar um excesso. Então, o que você está dizendo é que essa criança deveria gastar mais do que é o seu potencial, antes mesmo até de ir à escola, de alfabetização, de ficar enclausurado em salas. Exato.
Exato. A parte do cérebro que amadurece para a leitura, por exemplo, é entre 6 e 7 anos de idade. A gente acha muito lindo as crianças aprenderem a ler com 3, 4, 5 anos. Mas, a partir do ponto de vista do amadurecimento cerebral, não é o ideal. Inclusive, a partir dos olhos. Não está amadurecido para ficar naquelas letras o tempo todo. Então, ele deveria estar se desenvolvendo primeiro fisicamente. Depois, ele estaria preparado para receber conteúdo intelectual. Ai, gente, traz a Cris de novo, você volta. Ficar só escutando. Você é um amor, uma gentileza. Obrigada. Obrigado Volto você, com alegria. Cris, por estar com a gente aqui. E Deus continue abençoando essa vida. Amém. Tá? Deus seja louvado. Vai ser um prazer. Amei conversar com vocês. Obrigada. Pastor Aleixo. Tem uma anedota, uma história ilustrativa assim muito legal de que um homem ele confronta Deus dizendo que a essa altura da vida e da história, depois de anos e anos de evolução, Deus é dispensável, inclusive como Criador, e falou isso. Ele disse assim: você me dá um laboratório, eu faço tudo que Deus fez. E então Deus olha para ele e diz: então faça. E aí ele pega e traz um carrinho de mão cheio de terra para começar a fazer o ser humano. E aí Deus manda ele parar. Ele diz assim: não, eu vou fazer como você fez. Daí Deus fala: não, então primeiro você faz o próprio pó. Há uma diferença entre ser criativo e ser criador. Em algum momento da história a gente se perde e começamos a nos colocar no papel de criador porque conseguimos fazer um computador. Mas o ato de fabricar um computador não é ser criador, é ser criativo. O ato de fazer um celular ou até de construir uma casa é ser criativo. E ser criativo não substitui um contato com o Criador, porque o Criador dispõe. Ele coloca à disposição todos os itens para isso. É do Criador que vem a vida, é do Criador que vem a paz. E nenhuma criatividade do mundo produz vida, paz, harmonia ou um relacionamento. Todas essas coisas vêm do Criador. A criatividade não faz com que você seja romântico, mas jamais fará com que você ame. O amor vem do Criador. Um hino que nos diz muito e de uma frase genial e perfeita para a nossa relação de desenvolvimento é essa: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, pulando uma frase, então minha alma canta a ti, Senhor. O contrário também é real. Quando a gente embasbacado fica a pensar nas obras das nossas mãos, a gente acaba se louvando, e se louvar nos diminui. Agora, quando olhamos para Deus e o louvamos pelo que Ele faz e que nós não somos capazes de fazer, a gente entende a lógica de Jerusalém. Jerusalém, todo mundo louva o Senhor pelo que Ele fez. Babilônia, olha a Babilônia que eu criei. Daniel fala, não é bem assim. Deus te pôs, Deus escolheu, Deus remove, Deus estabelece, Deus pode. Ao contato com as coisas que Deus fez, nós podemos confiar ainda mais nas coisas que Ele fará. Pense nisso. Obrigada, meus amores, pela companhia de hoje. Vem aí o Vida e Saúde, vem também o convite para você voltar e ficar com a gente no Entre Família, não é, Binal? Verdade, hein? A gente se encontra por aqui na telinha da TV Novo Tempo. Continue ligado em tudo por aqui, continue acompanhando toda a nossa programação e não esquecendo, né? Ligado primeiro na fonte de toda a vida, que é Cristo Jesus. Valeu, gente. Beijo no coração. Beijo, meus Tchau. amores. Até mais.